Bom dia a todos, muito prazer estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente está aqui no videocast em detalhes para discutir de uma maneira mais aprofundada o que aconteceu nas eleições que terminaram no domingo. Então, a gente tem aqui hoje a presença do Nauê Azevedo, que é cientista político e também advogado. Ele é professor de ciência política e direito constitucional no IBMEC. Então, muito bom dia, muito prazer estar aqui com você. E, bom, vamos começar analisando o que aconteceu ontem. Talvez fosse bom a gente começar de uma maneira mais ampla, né? Um quadro geral. Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo. Bom dia, Heloísa. Bom dia a todos os espectadores e espectadoras. Bom, indo direto à resposta, ganhos de sempre, né? O Centrão é o grande vencedor das eleições municipais, como foi em todos os outros pleitos até aqui. Mas se nós formos definir personagens que saíram realmente vencedores, em primeiro lugar nós temos o Gilberto Kassab, com o PSD, que acabou por amealhar um grande número de prefeituras, mais de 880 prefeituras, sendo várias dessas em capitais e em localidades com mais de 200 mil eleitores. Em segundo lugar, nós temos o MDB, que também sempre foi um partido muito interiorizado, um partido que sempre teve muitas raízes por todo o país, em toda a sua extensão continental, e que também amealhou um grande número de prefeituras. Se nós formos sair do campo da centro-direita para o campo da centro-esquerda, ali em quinto lugar a gente tem o PSB, que também acabou surpreendendo um tanto com uma série de prefeitos e vereadores também eleitos. É muito importante também, Heloísa, que a gente olhe para dois dados, tá? O número de votos que cada partido recebeu e o número de vereadores que cada partido conseguiu eleger também. Uhum. Agora, se a gente olha para esses resultados, você acha que é possível a gente dizer que o orçamento secreto, o dinheiro, teve um papel importante nessa eleição? Teve. O dinheiro vem sendo cada vez mais determinante nas eleições, em todas as eleições que nós temos no país, pelo menos as públicas. Quando você tem uma fatia do orçamento tão grande, que é destinada para projetos muitas vezes paroquiais, você acaba beneficiando principalmente aquelas pessoas que estão na situação. Nós tivemos um grande índice de prefeitos reeleitos, ou seja, da situação, e se fizer o cruzamento de quanto de orçamento que eles receberam dessa verba federal e o número de votos que eles receberam, a gente vai poder fazer uma contabilidade bem interessante. Então, sim, esse orçamento público, que é fruto de uma antirreforma política, se nós podemos chamar assim, ele tem sido essencial para a manutenção de projetos de poder, principalmente nos municípios brasileiros. Ou seja, se a gente não mexer na maneira como esse dinheiro é distribuído, a gente vai ter a manutenção de quem está no poder e a ampliação dessa base de poder. Ou seja, a gente vai ter no Congresso cada vez mais a presença digamos, desse centrão, que é um grupo político mais do que nada fisiológico, né? Sem muita definição ideológica, sem muita definição de projeto, interessado em sequestrar cada vez mais o orçamento. Exatamente. A gente precisa analisar como que esses partidos estão se posicionando em relação aos cargos federais. Você pode ver que o grande objeto de disputa, a joia da coroa hoje, é o Congresso Nacional. Por quê? Porque desde 2015 o Congresso Nacional vem em um movimento de conseguir se apoderar do orçamento federal, deixar o Executivo Federal com uma margem muito pequena, uma margem muito espremida de investimento e conseguir, assim, governar efetivamente, mas sem necessariamente precisar sentar à mesa e assumir a responsabilidade que o Executivo precisa assumir. Então, se não olharmos para a forma de distribuição dessas verbas, não apenas a gente vai contribuir para a manutenção e reforço da manutenção no poder desses agentes, como nós também vamos ver um cenário de completa ingovernabilidade por parte do Poder Executivo. Ou seja, aquele projeto que foi eleito pelas urnas, ele não vai conseguir ser executado, exatamente porque o parlamento vai ter capacidade de bloquear esse projeto com pouca ou nenhuma dificuldade. E é claro, se acontece na esfera federal, a gente não pode, de forma alguma, descartar que isso possa acontecer nas demais esferas. E foi um movimento tentado por diversas vezes. Então a gente precisa analisar quais vão ser os resultados a longo prazo dessa parlamentarização do orçamento que nós estamos vendo e como isso vai afetar as políticas públicas. Já está afetando
na verdade, as políticas de Estado já vêm sendo muito gravemente afetadas por conta dessa modalidade de distribuição de recursos. Claro, se a gente bota isso assim no concreto, né? Se o governo tem um projeto de saúde, de educação, e ele não pode executar porque ele não é o dono do dinheiro, porque o dono do dinheiro é o Congresso cada vez mais, então você destrói o projeto que as urnas elegeram, deixa o governo encurralado e aumenta cada vez mais o poder desse grupo, porque ele tem o dinheiro para se multiplicar, se reproduzir e se multiplicar. Aproveitando a sua experiência, não só como cientista político, mas também como advogado, você vê alguma saída no movimento que o ministro Flávio Dino está fazendo no STF de tentar, de alguma maneira, regulamentar a maneira como esse dinheiro é distribuído, barrar um pouco essa promiscuidade da distribuição do orçamento, né? Um dinheiro que é nosso, que é para servir a gente, fica servindo a multiplicação desses políticos? Pois é um cenário bastante interessante. A gente vê que a corda vem sendo bastante esticada nesse cabo de guerra entre o Legislativo Federal e o Supremo. O ministro Flávio Dino vem tentando e vem sendo muito suportado pelos seus ministros, né, pelos ministros da Suprema Corte, pelos seus pares, mas a gente precisa entender duas coisas. Em primeiro lugar, o que vai acontecer quando esse processo finalizar, porque o Congresso está respondendo, o Congresso vem com uma pauta anti-Supremo, uma pauta que tenta, de alguma forma, restringir poderes do Supremo Tribunal Federal. Algumas coisas têm um efeito prático muito pequeno e outras são realmente muito assustadoras. E, por um outro lado, é preciso também medir qual vai ser o tamanho dessa quimioterapia, porque, ao mesmo tempo que existe, sim, uma série de questões e uma série de questionamentos a respeito de várias destinações dessas verbas, algumas precisam continuar indo, para que você não interrompa o fluxo de recursos para projetos que são importantes nas suas determinadas localidades. Por exemplo? Projetos que financiam postos de saúde, escolas, questões envolvendo recapeamento de estradas, o próprio PAC, enfim, questões ali na localidade que acabam dependendo desse fluxo de recursos federal para que eles não terminem. Porque se eu não consigo diferenciar essas duas coisas, eu acabo provocando um prejuízo efetivo à população. Nem todos os projetos são projetos que atendem apenas a interesses paroquiais, mas é um remédio muito difícil de medir a dose. Então, parte da gritaria que ocorreu quando houve a suspensão, ela é justificável por conta dessa parte legítima, desses projetos legítimos que eram irrigados com esse recurso de forma legítima. Então, vai ser muito difícil medir isso e vai ser necessário um esforço dos três poderes para que se chegue a isso. Agora, é preciso que os três poderes colaborem, inclusive o Congresso Nacional. Que a gente sabe que não vai querer colaborar e que é dominado por essas forças hoje, né? Bom, vamos analisar um pouquinho o outro lado agora, né? O lado progressista, a esquerda, como é que eles se saíram nessa eleição, na sua visão? Como sempre, eu tenho uma visão bem, como eu vou dizer, dura do que é a esquerda em relação a eleições municipais. Sempre foi muito difícil, a estrutura política brasileira sempre foi muito voltada para a eleição dos partidos do centro, do centrão propriamente dito, e a esquerda sempre teve muita dificuldade nesse cenário municipal. Até porque a forma como se faz a defesa das pautas de esquerda não dialoga muitas vezes com aqueles problemas mais pontuais que o cidadão tem e que levam a tomar uma determinada decisão na hora do voto municipal. Então, enxergo como um business as usual, foi, né, o de sempre, poucas cadeiras, proporcionalmente falando. No entanto, eu vejo que se nós pensarmos nesse cenário eleitoral não como um ensaio geral de 2026, mas como a montagem dos palcos para 2026, é muito questionável que a esquerda vá ter mais espaço de debate, a não ser que a esquerda volte para as suas origens, de efetivamente dialogar com a população na base e consiga levar esse debate para a população na base. O que nós vimos nessa eleição não foi isso. Foi, na verdade, uma retirada da esquerda de diversos palcos importantes, Brasil afora, de grandes centros, de médios centros e até mesmo de pequenos centros, para que se pudesse dar um suporte a algum outro candidato ou candidata que porventura representasse algum interesse
mais factível ou mesmo pudesse se contrapor à extrema-direita que se colocaria ali. Acho que aí você tem um exemplo claro de Belo Horizonte, disso que você está falando, né? Exatamente. Foi uma aposta do Palácio do Planalto a dar força ao Fuad, que é um conservador, e não ao Rogério, para vencer a direita. Bom, em Natal a gente já tem uma situação bem diferente. Tinha uma candidata verdadeiramente do PT, com pautas de esquerda, que chegou mais longe do que se imaginava, a Natália Bonavides. Né? Então você tem situações diferentes. Em São Paulo, a gente teve, não sei se você concordaria com isso, mas uma eleição na qual o candidato Guilherme Boulos perdeu, ele é do PSOL, está aliado com o PT, com a frente de progressistas. Me parece que, apesar de ter sido derrotado, ele teve ganhos significativos porque ele se tornou um nome nacional, né, muito mais conhecido do que era antes. O que eu me pergunto é se, com isso, houve um avanço das pautas de esquerda ou não. Me chamou muito a atenção quando a cidade passou por um apagão, né? Ficou muita gente sem luz, e a discussão que eu vi o Guilherme Boulos fazer foi a respeito da cassação da empresa privatizada, a Enel, que no fim das contas foi o mesmo discurso que Tarcísio de Freitas fez. Então, como ele não saiu realmente batendo no projeto de privatização de tudo quanto é serviço público, que é o projeto do Tarcísio, o discurso ficou parecido. Então, me pergunto se a pauta de esquerda foi realmente defendida, né? Eu vi ele mais no fim da campanha, fazendo talvez esse tipo de campanha que você mencionou, de mais na base, de conversar com as pessoas, de tentar mudar e convencê-las a respeito de um projeto político. Pois é. São Paulo é um exemplo muito interessante do que foi essa eleição. Se prometeu uma polarização entre PT e PL que não se realizou. Poucos foram os locais em que houve efetivamente um confronto entre os dois partidos, e não apenas entre os dois partidos, mas figuras que representam efetivamente Lula e Bolsonaro. Talvez o exemplo mais gritante seja Fortaleza, que o PT saiu vencedor, e tem também em Cuiabá, em que o PL saiu vencedor. Mas, de toda forma, em São Paulo, isso poderia ter sido uma derrota do Lula, não foi, porque o Lula bateu em retirada, simplesmente desenergizou a campanha e foi cuidar de outras coisas, provavelmente só não estava fora do Brasil em virtude do acidente que o vitimou, enquanto poderia ter sido uma vitória de Bolsonaro, que também bateu em retirada e não quis apoiar o agora prefeito reeleito. Então esse é o primeiro ponto da eleição de São Paulo, que torna tudo muito curioso. O segundo ponto é que, de fato, houve uma tentativa do Guilherme Boulos de se aproximar novamente das bases, mas eu me pergunto se é suficiente, porque isso não interessa que aconteça de 2 em 2 anos, no caso de eleição em eleição. É preciso um movimento constante para que você mantenha as suas bases efetivamente engajadas em um projeto político. E é preciso perguntar se isso de fato aconteceu. Não me parece que o Boulos tenha conseguido furar o teto que o separou da prefeitura em 2020, até porque o número foi muito próximo e a gente precisa observar que as abstenções venceram Guilherme Boulos em São Paulo. Então me pergunto se mesmo com todo esse orçamento que ele teve, uma campanha que foi muito irrigada pelo orçamento público, que o PT, como tem um grande número de parlamentares, acabou tendo bastante recurso do fundo eleitoral, acabou fazendo com que o Guilherme Boulos não conseguisse furar o teto de toda forma. Então eu realmente me pergunto se ele consegue realmente uma nacionalização do seu nome. Qual é o limite dele? E se essa pauta que ele parece ter abraçado nesse momento é algo que vai se tornar o novo normal dele, ou se ele vai evoluir para alguma outra coisa, ou se ele vai se render a algum outro estilo de fazer política. Então, para todos esses lados, não houve um avanço da esquerda. Eu diria também, por exemplo, ele fez aquela carta, né, no finalzinho da campanha, onde ele claramente abraça a ideia do empreendedorismo, que é uma pauta da direita, não é uma pauta da... Por exemplo, a gente não ouviu ninguém nessa campanha falar em desfazer a destruição dos direitos trabalhistas
promovido pelo governo Temer e continuado pelo governo Bolsonaro, que seria uma pauta de esquerda. Como a gente não viu uma crítica contundente à privatização, ontem eu vi, quando saiu o resultado, o José Genuíno fazer um discurso claro e contundente contra tudo que representa o neoliberalismo, contra tudo que representa as saídas mais individuais, cada vez mais individuais e menos coletivas, que é o empreendedorismo, a ideia que foi incutida na cabeça das pessoas de que elas são empresárias de si, quando na verdade elas se escravizam, porque o sistema as escraviza, né? Então, assim, eu realmente não via um debate de ideias de esquerda nessa eleição. E eu me pergunto até onde a esquerda pode ir assim, antes de desaparecer como esquerda completamente. Pois é, existem 2 pontos que a gente precisa levar em consideração. O primeiro ponto é o pouco espaço que as eleições municipais acabam deixando para esses debates mais nacionalizados. O Brasil nos ensina a duras penas que todas as pessoas que tentam nacionalizar debates municipais acabam derrotadas. São raras as exceções. A gente vê que o grande debate nacional ou estadual que se teve foi a questão da segurança pública. Constitucionalmente é uma competência do Estado, também ali gerenciada pela União dentro da sua esfera de competência. Mas em vários locais, em grandes localidades, isso foi um tema, até pela forma como as coisas estão hoje. E nesse ponto do empreendedorismo, a esquerda acaba perdendo muito, porque não consegue falar a mesma língua que fala a direita não entrega uma solução, a direita entrega um discurso para esse naco da população, e é um discurso que acaba agradando, porque não há uma contraposição efetiva, e em segundo lugar, a esquerda também não consegue fazer a sua própria contraposição com firmeza, de modo a trazer o debate também para o outro lado. Então, não há a possibilidade de você fazer o discurso nos mesmos termos que o outro segmento político e também não há uma oposição. E é por isso que a gente vê a esquerda completamente perdida nessa e em tantas outras pautas. Hoje nós tivemos uma transformação nas relações sociais. As relações sociais de 20 anos atrás já não são mais as mesmas hoje. E a esquerda não conseguiu se adaptar a esse novo contexto, um novo contexto informacional, um novo contexto de relações de trabalho, um novo contexto de relações de emprego, um contexto no qual nós vemos o compromisso social da Constituição ser cada vez mais degradado. Então, novamente, não há habilidade para que se dispute o espaço de discurso com a direita e também não há qualquer tipo de efetividade ou força no discurso que vai se contrapor a esse discurso. Então, se a esquerda não tomar uma decisão o quanto antes, tende a realmente ser suplantada nesse campo. A gente não teve um caso interessante no Rio de Janeiro, um vereador desconhecido que nunca tinha sido, agora vereador, né? Ele nunca tinha sido candidato antes, e que fez toda uma campanha sem dinheiro quase nenhum, pelas redes sociais, defendendo a redução da jornada de trabalho, do número de horas, uma pauta concreta que interessa a classe trabalhadora e que o elegeu. Então, talvez o problema não esteja em adaptar o discurso para ficar mais palatável a centro, à direita, e sim defender as suas pautas nas mídias sociais e em todo lugar, e indo conversar com a população. Exato. A direita que não defende sua pauta não é direita. A esquerda que não defende sua pauta não é esquerda. E parece isso que falta. Esse senso de querer agradar todo mundo, que muitas vezes nós brasileiros acabamos tendo, né, essa coisa do apaziguamento e tudo, às vezes é necessário, sim, que os seus lados políticos eles tragam para a mesa o que realmente pensam. O problema é que hoje qualquer coisa vira uma espécie de radicalismo, né? Há essa acusação de lado a lado, você é radical. E, na verdade, quando você olha os dados, por exemplo, existem pesquisas que apontam que uma parte relevante da população é favorável ao debate de mudança das relações de trabalho que nós temos hoje. É favorável à mudança de regime de horas, é favorável à mudança na forma de pagamento e daí para frente. A esquerda poderia estar conduzindo esses debates. Não está, porque não enfrenta. Eu diria que deveria. Não poderia não, porque é a obrigação de quem é de esquerda. Exatamente. Levar essas pautas adiante. Enquanto as pessoas de direita, elas ficam num contexto mais confortável porque não precisam enfrentar o debate. E aí, como não precisam enfrentar o debate, o ônus argumentativo vai todo para o lado que deveria estar pautando este debate. Então, se não houver essa tomada de decisão, uma tomada de decisão que os outros segmentos políticos brasileiros já tomaram há muitos anos e vem exercendo com muito sucesso,
por parte da esquerda, nós vamos ver realmente a esquerda indo cada vez mais para o centro até chegar um momento em que vai desaparecer e vai servir apenas para defender pautas muito pontuais e que tem pouca aderência na realidade. Então, pelo que eu estou entendendo você considera que a esquerda está refém demais do discurso da direita, está nas cordas em vez de estar numa situação propositiva. Exatamente. A esquerda brasileira perdeu a coragem. A esquerda brasileira vendia uma utopia, vendia um discurso de transformação, vendia um discurso até mesmo revolucionário. Hoje quem vende o discurso revolucionário é a extrema-direita. Que loucura, né? Esse é um ponto que nós precisamos ficar atentos. A população, em geral, não pende à extrema-direita por ser uma população que traga consigo determinados valores A ou B, discriminatórios ou afim. Não. É porque as respostas que foram dadas até o momento por todos os outros eixos políticos foram respostas insatisfatórias. O compromisso social da Constituição não está se realizando. Então a população cansada disso acaba indo para quem entrega o discurso mais fácil. É muito simples fazer o que algumas pessoas fizeram, de dizer que a população não sabe votar, que a população isso e aquilo. A verdade é que há um cansaço. E a gente vê esse cansaço e vê essa desconfiança quando a gente olha para o índice de abstenções, por exemplo. Novamente, em São Paulo, as abstenções venceram Guilherme Boulos. Se essas pessoas vão votar, o resultado da eleição teria sido outro. E isso abre espaço para que surjam os chamados outsiders. Isso abre espaço para que figuras como Pablo Marçal consigam surgir. Agora, qual é o problema? Da forma como o nosso sistema político está posto, esses outsiders eles vão surgir para o poder executivo. E a gente volta para o começo do nosso papo. Eles surgem para o poder executivo, mas acabam tendo pouca ou nenhuma capacidade de aderência no poder legislativo. Ou seja, não conseguem concluir o seu próprio plano de governo. E assim a gente segue nessa roda viva em que a população vai ficando cada vez mais cansada e cada vez mais tendente a assumir qualquer tipo de discurso para que possa sair desse cenário. Qualquer discurso de mudança. Exatamente. Agora, isso também é efêmero, né? Assim, tem um limite, porque essas pautas, por exemplo, de Bolsonaro, Tarcísio, elas também não atendem aos anseios da população. Não. Então, vai chegar ali na frente e vai haver um desânimo com esses candidatos também. Isso. E aí você acaba questionando a democracia como um todo. E aí a democracia vai cada vez mais se tornando esse simbolismo, né? A democracia brasileira é muito abstrata, se a gente parar para pensar. Porque para qualquer lado que você vá, o grosso da população não tem uma resposta satisfatória. E aí, de novo, se vende o discurso revolucionário, um discurso utópico à direita, não se entrega esse discurso, não se entrega nenhum tipo de solução, porque de fato não há problemas complexos, não tem soluções simples. Geralmente soluções simples para problemas complexos estão erradas, a gente tem essa máxima que se confirma na realidade, e isso gera um esgotamento da população no sistema. Quando a população defende um sistema político A, B ou C, é para quê? Para que se tenha paz, sossego e geladeira cheia. Então não adianta a gente falar em defesa da democracia ou qualquer outro desses valores tão bonitos se a população não tem paz, sossego e geladeira cheia. Se qualquer que seja o regime, a população vai se ver sem saída, é natural que se apoie qualquer coisa para que se saia desse contexto. Agora, você também não acha que ficou muito difícil no contexto do neoliberalismo, né, no contexto da democracia capitalista, do jeito que ela está hoje, sem nenhum contraponto concreto, como a gente tinha na época da Guerra Fria? Você pode não gostar do sistema, pode não apoiar o comunismo, mas ele funcionava como um contraponto e a democracia capitalista tinha que dar resultados para a população para que ela não achasse que o melhor era o comunismo, né? Assim, de uma maneira simplificada. E hoje a gente não tem esse contraponto. Então, dentro do contexto dominante do neoliberalismo, como a gente pode desenvolver essas ideias de que a saída não é individual, que a saída é coletiva, que a saída não é cada um por si, e sim a gente seguir regras comuns. Me parece que isso está fora de moda, que está difícil defender essas ideias, a não ser em contextos como, por exemplo, talvez o movimento MST, que trabalha justamente a ideia do coletivo, né? Você acha que isso passa pela educação? Você acha que passa
pelo discurso político, pela disputa da ideologia? Como é que a gente avança esse tipo de ideia? É muito sintomático que a destruição de grandes sociedades no curso da história da humanidade foi sempre precedida de um alto índice de concentração de riquezas. Grandes sociedades caem logo após você ter uma concentração insustentável de riquezas, porque a população acaba ou se rebelando ou simplesmente sucumbindo a um determinado cenário. Nossa, os Estados Unidos estão bem perto disso, né? A sociedade ocidental como um todo enfrenta um contexto de crise muito grande, e hoje isso é inegável. A sociedade ocidental se vê às voltas com esse desmonte do pacto de bem-estar social que foi feito principalmente no pós-guerra, e isso está cobrando um preço muito alto, isso está expondo conflitos de todas as ordens. A gente vê na Europa, por exemplo, os conflitos provocados pela imigração. Se você parar para pensar, isso é um fruto da desigualdade que afeta o mundo como um todo. Então, esses conflitos estão expondo um lado muito feio de grande parte do Ocidente, e isso está levando as nossas sociedades ao limite. Então, se não houver uma repactuação desse tratado social que as próprias constituições traziam antes, a gente vai acabar indo para um contexto sem saída. E como se faz isso? É realmente com uma construção coletiva, é realmente a partir de debates, de exposição de dados, e é um processo paulatino, ele não é um processo que vai acontecer do dia para a noite. Ou seja, não adianta ficar pensando em ganhar a eleição, tem que pensar em construir um projeto político. Tem que pensar em construir. Muito rapidamente, porque acho que a gente tem um minutinho aqui, eu queria saber se você acha que essa eleição aponta o que vem em 2026. Tarcísio, candidato, ela é tão diretamente ligada assim a 2026? Aponta a máxima de Brasília de que se você estiver no apocalipse e você tiver uma ligação para fazer, ligue para o Kassab que ele vai saber onde se esconder. Eu neste momento estou bastante reticente sobre dizer que ela aponta caminhos, a não ser este, né? Onde estará Kassab? Vá para esse lado que a gente vai saber a resposta, porque em 2020 o PSDB foi o grande vencedor das eleições municipais. Se a gente parar para pensar em uma perspectiva, e hoje o PSDB talvez tenha sido o grande derrotado das eleições municipais, assim como foi na eleição federal. E o Kassab é aquele animal político que não tem contorno ideológico, apenas interesses eleitoreiros e orçamentários, provavelmente. Exatamente, e vem levando com muita tranquilidade o seu projeto e eficiência. Né? E assim, a gente vê, ele tem cadeira no governo federal, ele tem cadeira no governo de São Paulo, ele é realmente uma pessoa que tem um senso político muito diferenciado. Então, olhemos para onde estará Gilberto Kassab. Ok. É isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar com a gente esse debate. Vai ter muito para a gente discutir nos próximos dias, para a gente pensar qual é o caminho daqui para frente. Obrigada, Naui. Agradeço muito sua presença. Obrigado, até uma Luísa. próxima. Até a próxima. Provavelmente você tem necessidade de trocar seu celular todo ano. Você acha que o seu computador não serve mais. Você acha que está fora da moda. E aí é consumo, 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 endividar-se, comprometer-se para poder sempre estar adquirindo aquilo de novo que o mundo traz. Curiosamente, a gente está sempre se sentindo angustiado, triste, sozinho, deprimido e não entende o porquê. Uma das cabeças mais brilhantes do nosso tempo, uma das figuras políticas mais inspiradoras, fala muito sobre isso. A gente está falando de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele foi o tema principal do escritor Fabián Restivo, quando escreveu essa obra, Conversas com Pepe Mujica. Essa obra originou um documentário, uma obra cinematográfica absolutamente maravilhosa e sensível, que leva o mesmo nome, Conversas com Pepe Mujica, e vai ser lançada mundialmente com exclusividade pelo Instituto Conhecimento Liberta, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E aí, a gente vai assistir um dos momentos mais lindos da nossa vida, partilhando ele com o Pepe Mujica. Um abraço e até lá!